Olá, pessoal do primeiro ano, professora Maria Fernanda aqui, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é bem interessante, a gente vai falar sobre os sons da vida e a poluição sonora. Os objetivos da aula de hoje é que você entenda a fisiologia básica da nossa audição e que você compreenda o que é a poluição sonora e como que ela afeta a nossa saúde e a de outros animais também. Vamos lá? Então, eu vou explicar para vocês como que acontece o caminho do som. Né? Então, a nossa orelha, que é a nossa orelha externa, a gente tem um estímulo ambiental, está recebendo, ele vai passar aqui pela nossa orelha externa. Aí, a atingir a orelha, vai ser encaminhado o som para o interior através de um canal auditivo e vai atingir uma membrana que a gente tem lá dentro, que é chamada de tímpano. Essa membrana, ela é super delicada e sensível, então ela consegue perceber qualquer variação de pressão ou do som que vai fazer ela vibrar. Quando ela vibra, essa vibração ela vai chegar a um conjunto de 3 ossinhos que também vão vibrar e vão ampliar de forma que o nosso ouvido ele possa perceber até sons de baixa intensidade. Esses ossinhos são chamados martelo, bigorna e estribo e o formato desses ossinhos, eles lembram muito essas ferramentas, tá? Por isso que eles recebem esse nome. Então, depois que foi ampliada aqui, essas vibrações, elas vão atingir o ouvido interno. O ouvido interno, ele possui a forma de um caracol, por isso que é chamado de cóclea. Dentro da cóclea, existem alguns pelinhos e um líquido, e esse líquido vai facilitar a propagação do som lá dentro. Pensa a conchinha do caracol, né? Então, aquela vibração tá vindo, passa lá dentro da cóclea. Após passar pela cóclea, então as ondas sonoras elas vão estimular as nossas células receptoras de som, as células nervosas, que vão enviar isso através de um impulso elétrico, sinais ao nosso cérebro. Daí lá no cérebro esses sinais vão sofrer inúmeras modificações e no final faz a gente perceber o som. Então você só ouviu essa mensagem, você só está ouvindo essa aula porque aconteceu todo esse caminho aqui, desde o estímulo até chegar lá no cérebro, né? Então, e isso é muito rápido, que a gente nem consegue imaginar. Então, isso é super interessante. Espero que vocês tenham entendido aí basicamente como funciona a nossa fisiologia. Agora a gente vai falar então sobre a poluição sonora. Então, quando eu falo em poluição sonora, o que que a gente pensa? Ah, o barulho do dia a dia, né? Principalmente quem mora em cidade grande, onde a gente tem movimento intenso de carros que faz aquele barulhão, o som excessivo de indústria, quando tem canteiro de obra, construção. Pensa lá, mexendo no asfalto, Sabesp está fazendo uma reforma lá na rua. Então, assim, os meios de transporte, ônibus, caminhão, moto, né? Todos esses, eles vão provocar efeito negativo no nosso sistema auditivo. Então, a gente pode definir a poluição sonora como um excesso de ruído que vai afetar tanto a nossa saúde física, né, a questão daí do cansaço, como a nossa mente, que fica cansada também, tá certo? Quais são os sons do nosso dia a dia? Então, são sons de qualquer natureza e que podem ser prejudiciais à nossa saúde, desde que ele seja emitido num volume alto, né? Numa intensidade alta. Então, aqui a gente tem os padrões de análise para esse tipo de poluição, que a gente mede o volume do som em decibel. Então, aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar. Quando estou cochichando com o outro, tem 15 decibéis, tá? Quando tem um barulho de quem trabalha em escritório, de gente, teclado, é 60 decibéis. O liquidificador, 75 decibéis. Um caminhão pequeno, quando passa na rua, 90 decibéis. Motocicleta, 99. Agora há pouco acabou de passar uma aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir. Britadeira, sabe? Perfurando o chão, 100 decibéis. Aí quando você tem um show de rock é 110, um avião a jato 120, então aqui a escala vai aumentando, tá certo? E qual que é o nosso parâmetro aí? Vamos ver? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o nosso ruído aceitável é de 50 decibéis e o conforto acústico aí vai até 65. A partir de 75, a gente já tem o estresse
físico. Eles dizem também que acima de 120 é uma sensação dolorosa e a gente pode ter risco de lesões permanentes na audição. Isso se a gente for exposto constantemente, tá? E o Ministério do Trabalho, o limite de tolerância de decibéis, eles consideram 85 decibéis durante 8 horas diárias, tá? Aqui tá o liquidificador para a gente lembrar que se eu ficar constantemente ouvindo o liquidificador, se eu trabalhar num lugar que eu, né, cozinha, por exemplo, eu já levo um estresse físico, porque o liquidificador é 75 decibéis, tá certo? A poluição sonora e a nossa saúde. Então, há muitas pesquisas que comprovam que a poluição sonora, ela pode causar a danos auditivos, a perda real da audição, né? Ela pode levar à irritação, ao estresse, a alterações do sono, então eu não durmo direito ou tenho insônia, né? Pode levar também a doenças cardiovasculares, a perda do nossa capacidade de se concentrar, dificuldade em aprendizado, né? Leva ao cansaço físico também, além do cansaço mental. Claro que isso vai gerar uma ansiedade, então você fica com déficit de atenção, pode ter problema de memória também, né? Dificuldade de lembrar das coisas. E ter dor, tem gente que tem dor de cabeça também. Então, livrar-se dessa questão da poluição sonora não é uma tarefa fácil, né? Porque faz parte do nosso dia a dia. Até porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o nosso nível recomendado, lembra, é 50 decibéis. Então, a gente está exposto normalmente a mais decibéis durante o dia, né? Então, a gente tem que fazer algumas medidas que eu vou falar mais para frente um pouquinho, para a gente diminuir essa exposição e evitar esses problemas. Agora a gente vai ver como que a poluição sonora ela pode afetar a saúde de alguns animais. Então vamos pensar assim, os diversos animais, como cetáceos, por exemplo, eles se comunicam através de sinais sonoros. Então, ele quer avisar o parceiro para acasalar, ou avisar o membro da família sobre algum perigo que ele esteja sentindo, ou até sobre predador. Então, o que que ele vai fazer? Ele envia sinais sonoros. E o barulho, ele em volta, ele pode atrapalhar essa comunicação. Lembra aquele filme do Procurando o Nemo lá, a Dory, que ela conversava em baleiês, quando ela tinha tinha a baleia que estava presa lá e ela enviava sinais sonoros, basicamente isso, tá? Vamos pensar quem tem gato, quem tem cachorro, que tem uma audição mais sensível que a nossa, né? Então, quando é exposto aí a questão dos fogos de artifício, do rojão, então esse barulho excessivo, ele pode provocar mudança no comportamento do animal, até no metabolismo, né? Em cidades que tem a crescente urbanização também, dos ambientes, podem atrapalhar o ciclo reprodutivo das aves, né? Na questão da migração, até de aves que são polinizadoras, tudo em função do excesso do barulho. Então, agora, pessoal, a gente vai ver algumas dicas práticas para a gente prevenir a poluição sonora e tentar diminuir os seus danos ou amenizar esses danos, né? Lembrando, então, ó, aqui, ó, barulhão. Não tem como, né? Lembrando que a poluição sonora é um dos problemas que afeta cada vez mais a vida de todas as pessoas. Em cidade grande, é praticamente, então, impossível a gente não conviver com esse excesso de barulho, que até as pessoas acabam se habituando. Então, segundo um estudo, os psicólogos, eles acham que isso, assim, a longo prazo vai causar sérios problemas de saúde e problemas psicológicos nas pessoas. Então, vamos ver algumas dicas aí para a gente amenizar. Então, quem trabalha em lugar que tem barulho, que tem martelo, que tem ferramenta, que tem maquinário, né, que é exposto aí a 8 horas de trabalho excessivo ao barulho, a empresa deve fornecer protetores auriculares, né? A gente deve evitar ambientes que tenham grandes ruídos, principalmente diminuir o som dos aparelhos, TV, do celular, dos soninhos de ouvido, né? E procurar lugares como área verde para a gente caminhar, ter um descanso mental. Tem casos até que os psicólogos recomendam que a gente faça meditação para aliviar o estresse e o cansaço, tá certo? Então, qual foi a habilidade do nosso currículo hoje, visando tudo isso? É que você avalie os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando os conhecimentos das ciências da natureza para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como os comportamentos de segurança, visando então sua integridade física, individual, coletiva e socioambiental.
podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação das simulações de tais riscos. O nosso tema de hoje foi sobre a poluição sonora e os impactos nos sistemas fisiológicos, e que você pode também compreender um pouquinho sobre a nossa audição. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Um beijo.